Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna. Hoje eu vou tratar com vocês especificamente sobre as causas de indignidade e deserdação, que, como já iniciado pelo professor na aula passada, já explicado para vocês, são causas de exclusão da sucessão, causas em que o herdeiro não vai suceder, tá? Eu vou passar muito brevemente pela diferenciação de indignidade e deserdação, para que a gente possa, na sequência, já tratar de maneira mais pormenorizada das causas que a lei coloca lá como de indignidade e de deserdação, ok? Então vamos lá. A indignidade, como define o próprio professor Simão, no Código Civil comentado, lá no artigo 1814, a indignidade ela é uma pena imposta para aquele que praticar certos atos que o Código Civil classifica como repreensíveis e repudiados pelo sistema. No caso da indignidade, com a abertura da sucessão, o herdeiro ele é considerado herdeiro. Então, a priori, o herdeiro sucederia. O que ocorre é que, após a propositura da ação de indignidade, se for proferida a sentença condenando, declarando o herdeiro indigno, ele vai ser excluído da sucessão. Mas, de início, ele entra na posse dos bens, ele é a priori herdeiro, só que ele pode ser considerado indigno, e essa sentença ela vai ter caráter, ela vai ter eficácia ex tunc, então retroativa, como se herdeiro ele nunca tivesse sido, tá? Muito bem. E a deserdação? O professor Simão define a deserdação como um instituto pelo qual o herdeiro necessário é privado de sua legítima e, por decorrer da vontade do morto, só pode ser efetuada por testamento. Então, em testamento, o autor da herança vai manifestar a sua vontade de deserdar em razão da ocorrência de alguma das causas elencada elencada na lei como hipótese de deserdação ou então de indignidade, tá? Então, a deserdação, ao contrário da indignidade, ela já ocorre de pronto. Como assim, Bruna? Aberto o testamento, se tiver lá que a pessoa, que o herdeiro foi deserdado, ele nem entra na posse dos bens, ele não é considerado herdeiro, tá? Agora, se for proposta a ação para avaliar, para aferir mesmo se é caso de deserdação e essa ação for julgada improcedente, então esse deserdado, na verdade, ele é herdeiro e ele vai suceder, tá? Ele não é mais considerado deserdado. Ou então, se não for proposta essa ação, depois de 4 anos, a contar da abertura da sucessão, se não for proposta essa ação, o deserdado ele não vai mais ser considerado deserdado e ele vai suceder, tá bom? Então, uma frase do professor Simão que explica muito bem essa diferença entre o indigno e o deserdado é a seguinte: o indigno é herdeiro que poderá deixar de sê-lo se a ação de indignidade for julgada procedente. Então, ele deixa de ser herdeiro caso a ação de indignidade seja julgada procedente, tá? Ou seja, se verificar que efetivamente ocorreu uma das causas de indignidade e, portanto, o indigno vai ser excluído da sucessão. O deserdado não é herdeiro, mas ele pode ser caso a ação de deserdação for improcedente, tá? Então, essa é uma grande diferença entre os dois institutos. Agora, nós vamos avaliar as causas de indignidade e deserdação. Algumas causas de indignidade e deserdação são comuns. Então, quais são elas? As do 1814, do Código Civil. O artigo 1961 do Código Civil vai falar o seguinte: os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. E o 1814 fala:
são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, e aí elenca as hipóteses de exclusão da sucessão. Então, por esses 2 artigos, a gente vê, existem casos comuns de indignidade e de deserdação, e que nós vamos analisar agora. Primeiro caso, comum de indignidade e de deserdação. Os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes, ó, que palavra difícil, de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, vamos lá. A primeira dúvida que surge quando a gente estuda esse inciso é necessária uma sentença penal condenatória transitada em julgado para que eu possa declarar a indignidade do herdeiro? E aí, o que vocês acham? Bom, a doutrina é praticamente unânime ao falar que não é necessária a sentença penal transitada em julgado. O juízo civil pode declarar a existência de homicídio e a participação do herdeiro, tá? Isso é bastante curioso, porque dá uma força bastante considerável para o juízo civil. Mas, Bruna, eu sei que existe um artigo lá do Código de Processo Civil que fala que quando correm 2 ações e o resultado de uma pode prejudicar o da outra, a gente vai ter que suspender uma dessas ações. Existe esse artigo, não me lembro agora de cabeça, mas existe essa previsão no Código de Processo Civil que a gente pode suspender um processo se ele depender do julgamento do outro, ou então se houver influência aí no julgamento de uma ou outra ação. E nesse caso, será que vai ter suspensão? É bastante complicada essa situação, e eu respondo aqui com o que diz o professor Simão. Não ocorrerá a suspensão de uma ação em razão da existência da outra. E o motivo disso, gente, é bastante evidente. Os objetivos da ação de indignidade ou de deserdação e de uma ação penal condenatória são diferentes. O objetivo da ação de indignidade ou deserdação são patrimoniais, de cunho eminentemente patrimonial, enquanto a sentença penal ela tem como finalidade aplicar uma pena, né, punir um delito. Então, por conta desses objetivos divergentes, o entendimento do professor Simão é de que não ocorrerá a suspensão de uma ação em razão da existência da outra. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, de fato, a sentença penal ela vai influenciar no resultado do entendimento na esfera civil a respeito da indignidade. Então, quais são esses casos, tá? Já apontando aqui para vocês que tem casos em que a absolvição no penal não vai influenciar o entendimento do juízo civil a respeito da exclusão da sucessão, e vai ter casos em que a absolvição no penal vai ter impactos no juízo civil, levando à necessária conclusão pela inexistência de indignidade. E aqui, qual que vai ser o critério para a gente diferenciar isso? Quando que numa situação a absolvição impacta o juízo civil? Se a absolvição for pautada em negativa de autoria ou inexistência do fato, está realmente ligada ao que ocorreu, então ao próprio fato, à própria autoria. Então, nesse caso, o juízo civil não vai poder reconhecer a indignidade do herdeiro, tá? Isso, gente, a gente pode, para a gente chegar nesse entendimento, a gente também pode dar uma olhadinha no artigo 935 do Código Civil, que determina o seguinte: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, aqui, de fato, quando o juiz criminal entende pela inexistência de autoria ou inexistência do fato, ele decidiu a questão, ele decidiu, de fato, a questão do homicídio.
Agora, e se a absolvição for pautada em não haver prova suficiente? Não tem prova suficiente, por isso que lá no penal não houve a condenação. Isso afeta o cível? Não. Nesse caso, a esfera cível vai poder entender sim pela indignidade, porque esse aspecto de falta de prova no juízo penal não afeta, não impede que na esfera cível, com as provas disponíveis, se chegue sim à conclusão de que aquela pessoa cometeu um homicídio, etc. Veja, o juízo civil ele não vai aplicar uma pena, ele vai simplesmente julgar a indignidade. Então, a gente vê que apesar de ser grave, é muito menos grave do que a aplicação de uma pena lá na esfera penal. Então, por isso até a gente pode se basear, claro que sempre temos que ter provas, mas eu diria que é um pouco menos rígido do que na esfera penal, porque como a gente sabe, como a gente aprende no primeiro ano da faculdade, o direito penal é a última ratio do direito, ele é o último recurso que a gente usa para aplicar as sanções. E aqui eu digo sanção no sentido lato, qualquer sanção, tanto uma sanção penal quanto uma sanção civil. Aqui no caso, a sanção seria indignidade. Bom, passado o inciso primeiro, que é a primeira causa de exclusão da sucessão, seja por indignidade, seja por desetação, vamos ao segundo, tá? O segundo diz, no inciso segundo, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem acusado caluniosamente, em juízo, o autor da herança, ou incorrerem em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Para a análise desse inciso, eu acho interessante a gente repartir em duas partes. Então, a primeira parte que fala que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança, e a segunda parte que fala ou incorrerem em crime contra sua honra, ou do seu cônjuge ou do seu companheiro, tá? Na primeira parte, por mais que o artigo faça alusão a um tipo lá do Código Penal, que é a denunciação caluniosa prevista no artigo 339, veja que nessa primeira parte do inciso, ele não fala efetivamente em ocorrência de crime. Ele fala, houverem acusado caluniosamente. Já na segunda parte, o inciso fala, incorrerem em crime contra a sua honra, tá? Então, vamos lá. Essa leitura atenta do inciso nos mostra o seguinte: para a primeira situação, não é necessária sentença penal transitada em julgado que condene em crime previsto lá no 339 do Código Penal de denunciação caluniosa. Agora, para que haja a exclusão da sucessão com base na ocorrência de crime contra a honra, é necessário, sim, ter sentença penal transitada em julgado que condena pelo crime contra a honra. E isso porque, como eu já disse, na primeira parte, apesar de fazer alusão a um crime, o inciso ele não fala expressamente em crime. E na segunda parte ele fala. Então, aqui a gente vê a vontade do legislador de separar. No primeiro caso, o juízo civil, independentemente de uma condenação na esfera criminal, de denunciação caluniosa, pode entender pela indignidade. Já na segunda hipótese, não. Na segunda hipótese, a gente vai depender de uma sentença penal transitada em julgado que condene o herdeiro em algum crime contra a honra, tá bom? Então, esse fato não pode ser simplesmente, né, relativo a essa segunda parte do inciso, não pode ser simplesmente analisado pelo juízo civil, ele tem que necessariamente passar pela esfera penal e tem que ter o reconhecimento desse crime por sentença transitada em julgado, ok? Bom, o inciso terceiro agora, que é a última hipótese do 1814, fala: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, aqui é aquele herdeiro que quer, de alguma forma, impedir que o autor da herança disponha do seu patrimônio. Como? Quais são os exemplos que o professor Simão dá? Romper lacre de testamento cerrado, rasurar testamento particular,
tentar impedir a realização de um testamento, tentar ser contemplado no testamento, então insistir para ser contemplado por meios violentos ou fraudulentos. Então, todos esses casos são casos de exclusão da sucessão, seja por indignidade, novamente, seja por deserdação, tá bom? Lembrando, óbvio, que no caso da deserdação, isso tem que constar no testamento, porque é parte da vontade do testador, como o professor Simão já explicou para a gente na aula passada, ok? Muito bem. Vistas as hipóteses do artigo 1814, eu vou dar uma pausa agora no meu vídeo para iniciar a segunda parte da análise das causas de exclusão da sucessão, agora necessariamente causas de deserdação. Então, só um minutinho.